Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde vamos dar continuidade ao tema que estamos abordando durante toda essa semana. Que tema é, Davi? Nós estamos abordando sobre o tema do santuário celestial. Tema esse que está dentro do grande tema, o grande conflito. Por que é importante nós estudarmos sobre esse tema? Porque ele é um tema que muitas vezes não é aceito ou não é lembrado por várias denominações, por vários grupos religiosos. E com base nesse estudo, nós vamos ver quais são as implicações, o que é que tem de importante de minha pessoa e da sua pessoa conhecer esse assunto. Antes de nós conhecer qual será o tema de hoje, de domingo, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a juntos nós buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Então vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a tua presença. E nessa ocasião, por meio desse estudo, nós possamos ser impressionados pela tua palavra. Que o teu Santo e Bom Espírito venha nos ensinar a tua palavra, Pai. Para que não seja nada inventado por homens, mas sim no assim diz o Senhor. Nós queremos viver aquilo que te agrada. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, domingo, dia 19 de maio, o tema do nosso estudo é o Santuário Celestial. Hoje nós vamos abordar de maneira mais direta e mais aprofundada o tema do Santuário Celestial. Ontem eu já dei uma pincelada, já falei alguma coisa, inclusive, se você não assistiu o vídeo de ontem, de introdução do estudo da semana, recomendo que você veja, porque ali eu dei uma certa pincelada em vários aspectos desse assunto, tá bom? Hoje nós vamos ver as bases bíblicas que comprovam a existência de um santuário celestial. Então, o primeiro texto bíblico que a gente vai ver, para depois a gente ir para os nossos pontos. O primeiro texto se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9. Diz o que, Davi? Diz isso aqui, ó. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Esse vai ser bastante interessante. Davi, existia algum tabernáculo naquela época para que eles usassem como modelo? Não. Moisés iria construir o primeiro santuário na terra. De onde saiu então esse modelo? Do céu. Segundo o contexto que nós podemos utilizar para comprovar a existência de um santuário celestial. Verso 40 do capítulo 25 de Êxodo diz assim, ó: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés teve acesso a toda informação referente de como deveria ser o santuário terrestre. Onde foi que ele viu? Deus mostrou para ele. Aonde? Lá no monte. Deus mostrou lá no monte o santuário celestial para ele. Tá certo? E por último, Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 6, diz o seguinte, ó: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, isso se referindo a Jesus, tá? O qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que já está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério de Jesus, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Veja que o contexto do verso 1 ao 6 é muito simples, muito, vamos dizer assim, claro, né, de a gente entender que sim, existe o santuário no céu.
Davi, qual é a importância e relevância de nós sabermos que existe um santuário no céu? Você lembra no estudo da semana passada que o povo milerita, né, o povo que estava ali pregando a segunda volta do Senhor, eles entenderam a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Eles entenderam que essa purificação do santuário seria a purificação da terra. E pelo fato da terra passar por uma purificação, Jesus iria voltar. O final do cálculo das 2.300 tardes e manhãs finalizava ali no ano 1844. Então eles acreditavam que nesse ano, para ser mais específico, dia 22 de outubro de 1844, Jesus iria voltar para purificar a terra. Porém, o dia chegou, o tempo passou e Jesus não voltou. Naquela ocasião, eles experimentaram uma grande decepção. Um amargo, um sentimento amargoso tomou conta deles. E aí ficou o grande questionamento. Se a terra não é o santuário, que santuário então a profecia está se referindo? E aí nós vamos para o primeiro ponto que eu destaquei no estudo, que diz assim, ó. Ao se debruçarem sobre as escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há dois santuários mencionados na Bíblia, o que Moisés construiu e o original do céu. De onde eles tiraram essa informação? Dos textos que a gente acabou de ler. Né? Esses textos, eles apresentam de maneira factual a existência de um verdadeiro santuário. E um ponto interessante, um adendo que eu vou fazer aqui, pequeno parênteses, quando fala que os crentes adventistas, não entenda que nesse período já existia a igreja adventista do sétimo dia. Não, não existia. A igreja foi fundada bem depois. Mas por que foi citado aqui os adventistas? Porque todo aquele que aguarda a volta de Jesus, que crê no segundo advento, na breve volta do Senhor, é adventista. Ou seja, se você aguarda a volta do Senhor, se você está ansioso pela segunda volta de Jesus Cristo, você é adventista, tá certo? Para não ficar aquela sensação, talvez você faça parte de outra denominação e pense que essa informação é apenas de cunho da igreja adventista. Não. Essa informação é bíblica e é para todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, tá bom? O segundo ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte, ó. Ao terminarem os 2.300 dias em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Ou seja, eles refletiram, o santuário não é a terra, beleza, não houve purificação, Jesus não voltou, então a profecia não se está se referindo à terra. Tá, então existe algum santuário na terra? Também não existe. Já se passaram muitos séculos e já não existe o santuário. Para você ter ideia, o santuário ele teve a sua extinção ali na morte do Senhor. Como assim, Davi? Após a morte de Jesus, não continuou tendo santuário? Continuou. A estrutura física, sim. Mas o propósito do santuário se encerrou ali com a morte de Jesus. Porque todo o sistema do santuário, os objetos, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo prefigurava o serviço de Jesus como um sacrifício vivo, ou seja, a primeira vinda dele, como iria se suceder a questão da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, ou seja, tudo prefigurava isso. Quando Jesus morre, é tanto que o véu se rasga no meio, dizendo o seguinte, olha, está consumado, você cumpriu o seu propósito. Daqui para frente, agora é comigo lá no santuário celestial. Então, as pessoas estudando, voltando ao estudo ali, a Bíblia, a profecia, eles entenderam. Não é a terra e também não existe o santuário. Então, a gente tem que localizar esse santuário. Onde é que está esse santuário? E aí, quando eles voltaram o estudo bíblico, eles perceberam que estava se tratando do santuário celestial, do santuário que Jesus atua lá no céu. Isso é algo maravilhoso, pois agora eles tiveram o conhecimento pleno da profecia. Infelizmente, tiveram que experimentar uma grande decepção. Mas agora, com base nessa nova informação, outras verdades foram abertas. Davi, o que é que Jesus está fazendo nesse santuário? Para a gente ter essa noção e dimensão do papel de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial,
a gente pode utilizar como base o santuário terrestre. Qual era a atividade do sumo sacerdote e dos sacerdotes no santuário terrestre? Eles recebiam a oferta do pecador. O pecador, ele levava a oferta ali, confessava o seu pecado no cordeiro, o cordeiro era sacrificado. O sangue do cordeiro era retirado e era aspergido ali dentro do santuário. Era como se fosse uma espécie de uma promissória, né? Como assim, Davi, uma promissória? A promissória é o seguinte, você quando compra, você fica devendo e deixa ali a informação que você está devendo. E aí essa forma dentro do santuário era o sangue da ovelha, que ficava ali dentro do santuário aspergido. E aí quando chegava o dia da expiação, era o dia da prestação de conta. Ou seja, a mesma coisa que acontece no santuário celestial, que é exatamente o período de tempo a qual nós estamos vivendo, que é o período da expiação, onde Jesus está analisando diante do trono de Deus os registros dos livros, e isso está bem claro dentro do contexto da profecia lá, do contexto de Daniel. Os livros estão sendo analisados, onde estão sendo vistos todas as nossas ações, e o que Jesus está fazendo nesse momento é agindo como sumo sacerdote de cada um de nós. O sumo sacerdote era um mediador entre o povo e Deus. Nesse aspecto, Jesus está mediando entre nós e Deus. E nesse processo de mediação, Jesus oferece, apresenta o seu sacrifício por cada um de nós. Eu e você somos salvos, não é porque nós temos algumas ações boas. Eu e você somos salvos porque os méritos de Jesus são apresentados no lugar da minha vida e da sua. Graças aos méritos, ao sacrifício de Jesus, é que a salvação está acessível a cada um de nós. Eu separei mais alguns pontos do nosso estudo e o próximo ponto diz o seguinte, os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação, como eu mencionei. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. É muito importante a gente ter conhecimento a respeito do santuário. Como eu falei no início, muitas pessoas deixam de lado isso, essa verdade presente no contexto bíblico. Não levam em consideração, não tratam isso como uma doutrina bíblica. E por conta que ignoram esse importante assunto, outras doutrinas que, de certo modo, dependem da doutrina do santuário, perdem o seu vigor também. Como assim, Davi? Qual outra doutrina é presente na Bíblia e que, de certo modo, depende do santuário? Juízo investigativo. O exato juízo que acontece, que foi escrito, inclusive, dentro se eu não me engano, foi Daniel 8, lá no contexto de Daniel 8, fala sobre um juízo. O verso é bem claro ao dizer o seguinte, e iniciou-se ali o tribunal. O ancião de dias está presente. As pessoas chegaram, os livros foram abertos, ou seja, exatamente uma sessão de tribunal. Vai começar o juízo. E quando a gente vai para o capítulo 9, que fala a menção das 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, ou seja, se a gente liga as duas coisas, a gente percebe que o evento que iria acontecer seria o início do juízo investigativo, certo? Jesus não é apenas o cordeiro que morreu por nós, é também um sacerdote que vive para nós. Ah, meus queridos, graças a Jesus que nós temos ele. Porque, olha, se não fosse Jesus na nossa vida, nós estaríamos completamente perdidos. Porque perceba que para que o processo da salvação esteja completo, não basta ter o sacrifício perfeito de Jesus. É preciso a atuação do sumo sacerdote para mediar por nós na presença de Deus. Para apresentar os méritos dele por cada um de nós. Jesus, ele cumpre um papel e atua num papel importantíssimo e que é altamente necessário. Aonde? No santuário celestial. É preciso a presença de um sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, para poder ser o nosso advogado. O outro ponto que eu destaquei. Jesus, mas isso aqui é bastante importante. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus.
vivendo sempre para interceder por eles. Está lá em Hebreus 7:25. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Isso aqui é um ponto interessante porque assim, a gente escuta por aí, e talvez você já tenha ouvido, a seguinte afirmação: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é bíblico? Claro que não. Claro que não. Vivemos um período da graça, não precisamos fazer nada, não precisamos mudar de vida, nós podemos viver da maneira que quisermos, porque Jesus já pagou o preço do pecado. De fato, Jesus pagou o preço do pecado, mas isso não nos dá liberdade para pecar. Jesus certa vez disse: sede santos, como santo eu sou, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Davi, eu tenho dificuldade com um determinado pecado. Aqui está a solução para você vencer esse pecado. Está perto de Jesus. Buscar cada dia mais a presença de Jesus. Porque é por meio de Jesus que nós conseguimos a carta de alforria, podemos dizer assim, a liberdade do jugo do pecado. Quando estávamos longe de Jesus, nós éramos escravos do pecado. A partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus e aceitamos o seu papel mediador por cada um de nós, nós fomos e adquirimos a liberdade do pecado. E por termos liberdade do pecado, nós devemos viver em novidade de vida e de forma agradável aos céus. Existem pessoas, por exemplo, para você ter ideia, que reconhecem o pecado, pedem perdão pelo pecado, mas não conseguem vencer o pecado. Davi, o que é que acontece com essa pessoa? Demonstra que ela ainda é uma escrava do pecado. Ou seja, por mais que ela tenha conhecimento sobre o contexto espiritual, ela ainda não está vivendo a realidade que Jesus deseja que ela viva. Davi, é possível vencer o pecado? Só não. Eu com minhas forças, você com suas forças? Nunca. Mas com Jesus, por meio da presença de Jesus, com o poder de Jesus, a graça de Jesus, sim. Porque Jesus nos garante isso. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós aprofundamos um pouco mais sobre o estudo do santuário. Esse estudo ele é muito vasto, requeriria muito tempo para nós analisarmos cada detalhe. É muito bonito esse estudo, é maravilhoso e até recomendo a você aí, no seu momento oportuno, aprofunde mais esse estudo, busque mais conhecimento a respeito desse assunto. A internet está cheia desse material, tá certo? Que você possa ficar com Deus, ser abençoado por Ele, ser protegido por Ele. E claro, você possa retornar aqui amanhã. Para quê, Davi? Para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, porque essa semana é uma semana muito especial, onde nós vamos ter acesso a assuntos importantíssimos para a nossa vida espiritual, tá certo? Papai do céu, fique com você e que te traga aquele novo amanhã. É isso, até a próxima e tchau, tchau.